Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua, a rentrée, a nova season, o que lhe quiserem chamar, para os não patronos. Os patronos tiveram que levar connosco durante o mês de agosto. E aqui estamos, na verdade, Hugo, essas férias. E antes de falar das férias, apenas é importante dizer que nós não falámos, começámos logo a gravar. Portanto, que é para não estragar surpresas, não repetirmos coisas. Portanto, não sabemos o que é que aconteceu na vida de cada um. Sim. E também para não termos que falar mais do que exatamente. Já o obrigatório um com o outro. Não é? Já temos que gramar um com o outro, pelo menos durante 1h30 mínimo, todas as semanas. Partindo dessa aversão que cada um de nós tem em relação à maioria das pessoas, não é? E também pegando na tua pergunta sobre as minhas férias, eu dou a volta e pergunto a ti: o que raio te passou pela cabeça para ir a um parque aquático? Eu fiquei intrigadíssimo. Quem quiser saber um bocadinho da história pode ir ao teu Facebook e está lá o link, escreveste uma crónica sobre isso, em especial sobre a questão do Covid. Mas tipo, eu fiquei... Como é que esta pessoa, este misantropo, este asceta que se pudesse viveria numa gruta com internet, é verdade? Sim. O que é que o levou a meter-se num parque aquático, esse viveiro de pessoas e de porcarias? Porque vou quase sempre, todos os anos, é uma coisa que então eu gosto. É tipo Natal, é isso? Por acaso o ano passado acho que não tinha ido, mas vou quase sempre, é uma coisa que eu gosto desde pequenito. E é dos poucos sítios onde eu ainda me sinto uma criança. E pensei, bem, isto deve estar incrível, porque se está metade da lotação, deve estar a andar nos escorregas, tipo, não há filas de espera, não há nada. Só que parece que aquilo foi como aos saldos e os gajos aumentaram a lotação. Estou eu a dizer, não sei se é verdade ou não. Mas estava muita gente, ainda assim. Estavam 2.000 pessoas, era metade da lotação. Mas foram 1 ou 2 divertimentos, assim mais concorridos, em que tive que esperar meia hora. Que para mim já não dá para estar à espera meia hora. Não. Os outros, houve sítios em que era entrar e andar. Em que outros anos esperavas 20 minutos, meia hora, era só entrar e andar. Isso foi no Algarve? Foi no Algarve, sim. Tu tens algum preferido dos escorregas? Tipo, tens um ranking ou... Isto na verdade só lá há 3, né? Tipo o Science Splash, o Aqua Show e o Aqualand. Sendo que o Aqua Show e o Aqualand estavam fechados, facilitou uma escolha. E tens... Mas é capaz de ser o melhor. Depende. E qual é que é o escorrega preferido? O teu, tens um... não sei. Agora há lá um novo que é tipo uma boia A4 e aquilo é tipo um half pipe. Que é dos mais, assim, sentes quase mesmo queda livre durante umas frações de segundo, é fixe. Mas depois há uns que é os tubos, tipo que não vês nada, também tem todos o seu charme, não é? Eu entendo o que tu dizes dessa revisitação da infância, porque eu lembro-me quando abriu o primeiro parque aquático, eu devia ter uns 6, 7 anos, e lembro-me de ir com o meu irmão e com o meu primo. Aliás, tenho fotografias disso, e compreendo, não é? É sempre revisitar... Mas é tipo, tu gostas de montanhas russas? Adoro montanhas russas. Eu não gosto. Isto é a minha montanha russa. A montanha russa para mariconces, portanto. Não é? É um bocado isso. Porque eu não gosto das montanhas russas, mas escorrega nem penso 2 vezes, qualquer um. Claro. Eu até pensei que queres ver que o gajo foi numa de construir um beat, porque podes construir um beat ótimo, não é? Em época de Covid, isto para um sítio desses, não é? Sim. Tens aí muito material, não é? Pensei até se calhar isto é pesquisa. Mas pronto, é mais bonito, quer dizer que tu estás em contacto com a tua criança interior. Está enterrado a questão alguns, mas falaste em crianças, a questão é,
não sei se a experiência está completa até tu ser chugado por um tubo. É verdade. Não é? E ir parar à cisterna e encontrar. Para quem não sabe, ouvintes que possam ser muito novinhos, isto em 90 e tal? 90 e tal, 92, 93, eu andava na primária, portanto foi entre 90 e 94. Houve no Aquapark em Lisboa, que era ali no Restelo, 2 crianças que desapareceram e especulou-se, foi um caso muito mediático, que tinham sido raptadas e passado 1 ou 2 dias ou mais, não sei precisar, foram encontradas por onde a água vai, não é? Não sei se onde é que ele se chama, no sistema de esgotos, onde é que seja, mortas, tinham sido sugadas por uma daquelas grades que estão no fundo das piscinas, que se tinham esquecido de colocar. E pronto, e eu acho morreram. que nós falamos disso aqui há uns tempos, aqui no podcast. Somos capazes de falar, porque eu acho que já contei a história de que o miúdo tinha o mesmo nome que um primo meu, e o meu primo é Frederico Miranda Duarte, aquele era Frederico Mendonça Duarte, e a foto até era parecida, e eles andavam na mesma escola, então ligaram à minha tia, e ele estava comigo a passar fim de semana, e éramos para ir ao parque aquático. Aliás, acho que fomos ao Anda Park, em vez de ir ao Aquapark, e ligaram para a minha tia a dar os pésamos, porque viram na televisão. No shit. Yeah. Os pésamos logo, não foi a perguntar. Sim, foi logo a dar os pésamos. Mas não tinhas contado isso, não teria-me lembrado. Não. E então lembro-me muito bem desse caso, lembro-me da foto do miúdo e lembro-me perfeitamente. Não, porque eu lembro-me que no início especulava sobre rapto, não é? Sobre o desaparecimento. Sim. Ninguém imaginou que eles tinham sido sugados. Que deve ser uma morte horrível. Pronto. Mas como já passou muito tempo, nós já podemos fazer humor. E essas são as regras. São as regras, exatamente. Agora já tem piada até. O caso tem piada. Olha, em relação às férias... Mas dito isto, fora o que é que eu pensei, o meu racional foi estou mais seguro aqui do que provavelmente num restaurante, fechado. Percebes? Ali, sim. Além de estás com o sol a bater de chapa, estás com... tens o cloro, e tu já desinfetavam as boias, não sei o quê. E portanto, agora, claro que foi o que eu falei nessa crónica, um gajo às vezes não conta com os burros, não é? Porque tens marcas no chão a dizer 2 metros. E as pessoas... Mas não foi uma vez, foi em todos os escorregas, as pessoas estavam atrás de nós e encostavam-se a nós. E nós começávamos a gozar até, estas marcas no chão, para o que é que será? E depois o grupo da frente andava e nós não andávamos, ficávamos ali. Depois começámos nós a separar-nos. Sim. E ninguém dizia, e quando tu fazias esse pequeno teatro da ignorância, de não sabias o que eram as marcas no chão, ninguém reagia? Não, ninguém reagia. Agora a questão é, e tu falas disso, não sei se é nessa crónica, mas na outra, ou é na outra que falas do homem, quando foste à mercearia, não deu espaço. É mesmo, ok. E que depois o encontraste, ou seja, ele na mercearia chateou-se contigo. Sim. Porque dizia que não estavas à distância, mas tinha máscara abaixo do nariz, e tu dizias no queixo, ok. E tu dizias que o vias no café, no meio de outras pessoas. Não eu vi. Nós já falámos aqui muito da questão do que eu chamo o problema do pisca, não é? O dilema do pisca, que é em que situações é que uma pessoa se esquece de fazer o pisca, que acontece, ou em que situações é que tu és um gajo que estás-te a cagar e que nunca faz o pisca. Não é? Tu não sabes quando estás no trânsito, porque todos nós já nos esquecemos de fazer o pisca, mas eu acho que a tolerância hoje para o distanciamento social é menor do que é para o pisca. Ou seja, e mais numa situação dessas. Porque uma coisa é tu estás na rua ou estás em alguma situação em que não está presente a necessidade de estar distante, não é? Devia estar. Outra coisa é num espaço, ou seja, em que há filas, em que há merdas pintadas no chão, e eu aí acho claramente que as pessoas, mais do que burras, acabam por ser outro tipo de burrice, que é a indiferença com o outro. E acho que isso tem muito a ver com a educação. E eu vivi isso nas minhas férias, noutra questão, que é quando vais à praia, não é? E hoje em dia as pessoas devem ter mais atenção, e acho que a maioria tem, a distância em relação aos outros veraneantes, aos outros banhistas. E o que eu via nas praias onde fui, que eram praias extensas em que dava para a malta, ou seja, se espalhar, era que a maioria das pessoas, a grande maioria chegava,
e ficava ali num, pá, sei lá, em 100 metros quadrados. Sim. E eu entendo, uma vez acho que falámos sobre isso, tu contaste-me que alguém dizia que não percebia as pessoas que iam para a praia para ficar sozinhas. E eu entendo que em situações normais há pessoas que vão para a praia para se socializar, para ver gajas, para ver pessoas, Sim. não é? Eu próprio, quando tinha 20 e tal anos e ia para certas praias da moda, entre aspas, ou quando fui para Ibiza, eu queria era forrobodó, não é? Queria estar a beber cerveja e tal. Mas hoje, não é? Ou seja, tendo em conta que as pessoas ficaram vários meses em casa, que consumiram toneladas de minutos de informação sobre a distanciamento social, como é que isso não está presente? Juro que me faz mesmo confusão, porque mesmo que eu queira ser tolerante, como tu, e essa é um bocado a moral da tua crónica, é todos falhamos, mas há situações em que essa tolerância não consegues aplicá-la, não é? Porque é demasiado, é tipo, tu és mesmo, estás-te a cagar para os outros. Sim, acho que estão a cagar ou fazem parte daquele grupo de pessoas que continuam a dizer que isto é uma gripezita e que não morre ninguém disto e que a gripe matou mais, e então meteram na cabeça que isto não é grave e agem consoante isso. Portanto, acaba por não ser quase um desrespeito. Eles não estão ali a dizer se te infectar este gajo, eles nem pensam nisso. Para eles não é grave, sabes? Para eles não é grave. A Covid não é uma coisa, é um exagero dos mídia. Quem pensa isso não cumpre as restrições e as recomendações. Eu acho que é mais Mas repara, isso. As recomendações e as restrições, que é mesmo a malta que imagina que está os 200 ao molho lá naquela festa em Gaia, no parque, estão lá. Mas também isso também não é diferente, se calhar, se cada grupinho estiver mais ou menos afastado, não é diferente de ir a um slide and splash. Mas uma coisa é tu quereres ir para um lugar, tipo as festas do Covid, ou tu vais para um lugar em que todas as pessoas perfilham essa visão em relação ao Covid. Outra coisa é quando estás num espaço público, tens que estar, imagina. Claro, eu sei. Não é? Num autocarro, nos transportes públicos, onde seja. E o que aqui me inquieta é, mais uma vez, os comportamentos binários das pessoas, ou seja, não haver ponderação, não é? Que é algo inerente ao cérebro humano, mas que é potencializado nas redes sociais, como nós sabemos, não é? E que é o seguinte, as pessoas tiveram vários meses fechadas em casa, mesmo fechadas, não é? Raramente iam à rua. E de repente algumas dessas pessoas saíram e foram para o extremo oposto, que é estou-me a cagar, como tu dizes, não vou usar máscara, isto é tudo um hoax, não é? É tudo uma farsa. Mas tu até podes acreditar que algumas coisas são farsas. Dizer, para mim não faz sentido, independentemente se isto é verdade ou não faz sentido eu estar na rua de máscara, ou não faz sentido eu estar na praia de máscara. Também ninguém diz para estar na praia de máscara, não é? Mas se tu foste capaz de estar 6 meses fechado ou 4 meses fechado em casa, não é? Não és capaz de ter são 3 coisas que são simples de fazer, não implicam grandes sacrifícios, que são distância social, higiene das mãos, não é? Ou higiene respiratória e máscara. Sendo que a maioria das pessoas, a menos que tu sejas condutor de autocarro ou caixa de supermercado, a maioria das pessoas no seu dia-a-dia usam máscara, não usam máscara durante muito tempo. Há algumas profissões que sim, mas especialmente se estiveres de férias. Sim, mas se estiveres de férias, a tua utilização de máscara é reduzida. Sim. É quando entras no restaurante e quando não estás a comer, é quando vais ao supermercado. E podes ainda nem jantar fora, podes jantar em casa. Exatamente. O que eu acho é que, mesmo que tu não estejas em acordo com todas as com o que diz a OMS ou com a questão das máscaras, o mínimo que tu podias fazer é, nesses espaços, usares uma máscara e respeitares a distância social. Não é algo tipo, eu entendo mais as pessoas que têm reticências em tomar uma vacina que seja descoberta nos próximos meses porque acham que ela pode ter sido feita a martelo e que não tenha sido testada decentemente. Compreendo mais essa dúvida do que merdas tão simples como usar máscaras durante 15 minutos e manter a distância social. O que é que te custa fazer isso, não é? Sim, mas é a mesma cena, o que é que custa fazer o pisca? Não custa nada, não é? Claro. E há pessoal que propositadamente não mete o pisca. O que é que te custa andares 2 minutos para estacionares o carro bem em vez de o deixares em segunda fila a atrapalhar os outros? Não custa nada. Só que é aquele... O teu... 1/10 de conforto teu vale mais do que 10 décimos de conforto do outro.
E então é esse pensamento um bocadinho. E acho que é pessoal que está só mesmo aliado às vezes. Há pessoal que eu acho que nem viu as notícias, nem sabe que há Covid, sabes? É uma coisa estranha aí, pá, não sei o que. Eu não tenho televisão em casa, não vou à internet, nem sabe bem o que é que se passa. Olha, em relação às férias ainda, aconteceu uma coisa que foi pela primeira vez em muito tempo, esqueci-me do Covid. Ou seja, eu estava parte das minhas férias foi passada num grupo, em casa, numa casa que partilhada, éramos cerca de 8 pessoas, depois havia outra casa que tinha mais 4, mas portanto existíamos um bocadinho em bolha, não é? Partindo do pressuposto que antes de ir para lá as pessoas tinham tido os cuidados necessários, não é? Há sempre aqui um risco, mas não se pode viver em constante medo, não é? Claro. E tem que se... é óbvio que não andávamos aos beijos e aos abraços, e estávamos, a maioria do tempo estávamos ao ar livre, não é? Mesmo quando estávamos em casa estávamos no jardim. Ao ar livre. Orgias ao ar livre, não é? Porque eu gosto de fresquinho na pila, mas eu, obviamente usava máscara quando ia ao supermercado, mas acho que foi a primeira vez em muitos meses que durante horas me esqueci do Covid. Não esquecer no sentido de agora vou abraçar pessoas e beijá-las na boca, mas não estar presente ao nível físico, não é? De que agora que voltei a Lisboa isso está um bocadinho mais presente, quando passo pela esplanada, não é? As pessoas estão de máscara, e isso foi de certa maneira... Se se encontrassem no corredor, não ficava à espera a dizer para o outro passar, não é? E isso foi um bocadinho, acho que até foi bom para a saúde mental, e ao que parece ninguém tem Covid, não é? Já voltámos há alguns dias e até agora ainda nada. A outra questão é que um dos sítios para onde eu vou, que tem sempre água quente no mar, este ano estava fria. E portanto, claramente 2020 é um ano que nos quer castigar. Porque o Deus Nosso Senhor disse, não só vais levar com o vírus, como te vou foder as férias e vais ter dores nas canelas quando entras na água. E encarquilhar os testículos. Sim. Foi no Algarve, não sei se foste para o Algarve ou se estiveste no Alentejo. Estava horrível também em todo lado. Não é que nunca está quente, não é? Mas eu estive perto da armação de pera. Eu costumo ir a um sítio onde nunca apanhei água tão fria. Eu costumo ir a um sítio onde a água, que entras e toda a gente diz, isto está incrível. E outra coisa que eu notei das minhas apreciações de verão é que eu acho que há mais pessoas com sobrepeso neste momento. Dito por outra forma, vi muito gordinho. Vamos ser fofinhos. Ou é porque estive fechado em casa e não vi, mas vi muito ajuntamento, talvez porque todos nós tentamos encontrar formas de lidar com a frustração e com a ansiedade do confinamento, e talvez haja pessoas que tenham comido mais durante esses meses. Talvez, não sei, estava a pensar, não sei se vi... Eu acho que vês mais famílias, e nas famílias há mais tendência, como normalmente há pessoas mais velhas, a haver um sobrepeso. Via-se pouco grupo de jovens, não vi muitos. Porque tens razão, vi muitas famílias. Quase tudo famílias. Portanto, logo aí pode aumentar um bocadinho isso. Depois, mas vi muito rabo jeitoso. Está muito... O biquíni a parte de baixo do biquíni está muito reduzida este ano. Repara, eu acho que... Se fosse transversal, a asa delta, não ocidental, mas a asa delta é a norma já. E eu acho que sim. Mas repara, da mesma maneira que... Mas também pode ter sido estar muito tempo fechado em casa. Pois, também pode ser. Pode ser um rabo que afinal é um 5 e a mim está-me a parecer um 8. Portanto... Mas o confinamento tem sempre consequências, tipo no teu caso estás tanto tempo confinado, os rabos parecem melhores, não é? Para outras pessoas estão muito tempo confinados e comem mais. Para outras pessoas começam a fazer mais exercício, logo têm rabos melhores quando saem para o verão. Também houve gente que começou a fazer mais exercício também. Exato. E portanto o mundo está em mudança, é isso basicamente, graças ao vírus. É isso. Mas nas praias fui, estavam muito cheias, eram tudo praias pequeninas. Estavam muito... Algumas delas tinham o semáforo, estava o semáforo vermelho. Nas praias eu não ouvi semáforo. Eu vi uma, mas havia muito espaço. Muito pequeninas, com rochas. Ok. Não, as minhas eram longas, com vários quilómetros de areal, e já falámos aqui disso antes e hoje, não é? Faz-me sempre confusão os ajuntamentos, como é que tu tens tantos quilómetros de areal e as pessoas vão umas para cima das outras. Mas mais que tudo, até foi a minha namorada que me alertou para isso.
que é uma coisa engraçada. Nós tentávamos ir para sítios longe, não é? Para estarmos mais descansados. E acontecia muitas vezes as pessoas que vão dar o passeiozinho pela praia, não é? O clássico, não é? Saem do molho, onde está toda a gente, e vão dar um passeiozinho higiênico. E param para dar um mergulho à tua frente. E nós estávamos a tentar perceber porquê, não é? Até porque houve uma altura que eu fui dar um mergulho com ela e de repente estavam 3 putos, que tinham a praia inteira e começaram a fazer skimming ao pé de nós. E eu comecei a flipar. Tipo, eu vou-lhes dizer alguma coisa, estás aqui aos gritos, tens a praia toda para fazer skimming, porquê é que estás em cima de mim? E depois ela disse, deixa lá estar os miúdos, eles são miúdos, tipo, nem sequer estão a perceber isso. Claro que durante 3 minutos eu formulei vários tipos de abordagens e insultos. Desde o vou-te matar, não é? Completamente, cortisol, adrenalina. Fui desde o não, vais ser simpático e falar com eles delicadamente, ou vou-te partir a boca toda. Não é? Portanto, durante 1 minuto aconteceu um filme na minha cabeça, com vários, tipo aquele episódio daquela série do inglesa. Exatamente, não é? Não. Tipo, havia várias opções, acabei por não dizer nada, mas pode haver aqui uma motivação inconsciente de, se tu vais ao banho numa zona da praia que está deserta, tu te sentires mais seguro se houver alguém na areia. Pode ser isso? Pode ser, ou olha, se estes estão aqui, havia um gajo que tinha uma teoria que era quando ia acampar, acampava sempre onde havia lixo. Porque significava que alguém lá tinha acampado e que era uma boa zona para acampar. Eu não sei isso. E eu acho que pode ser isso. Se estes estão aqui é porque esta zona é boa. É quase inconsciente. Mas eu também acho que é inconsciente do ser humano de procurar estar perto de outras pessoas. Apesar de nós gostarmos de nos isolar de vez em quando, toda a gente gostava às vezes de se isolar, tu vais a um restaurante que tem gente, não queres ir para um restaurante vazio, porque achas que aquilo estará melhor. Não sei se pode ser essa associação. Um gajo está habituado a isso, a ir a sítios onde, estando gente, é mais seguro, é melhor. Olha, aqui quase, não há peixe-aranha. Quase darwiniano, se calhar inconsciente. Sim, pode ter essa motivação. Ou podiam estar só a olhar para vocês porque vocês eram jeitosos e queriam estar ali ao pé de vocês a galar. Queriam fazer uma proposta de swing, não é? Sim, esta noite. Olha, e saíste à noite durante as férias ou não? Para onde? Não sei, aqueles snack bars que até que estão abertos até às 8 da noite. Não, fui dar uma voltinha àquele passeio dos tristes e sentei-me numa esplanada e vi uma caipirinha, foi a noite que eu tive, e fomos à praia uma vez à noite também, depois já tínhamos feito um jantar em casa, também fui com um grupo, e depois fomos à praia à noite e estivemos lá na conversa, isto porque no aldeamento onde nós estávamos, uma zona com várias casas, uma das vizinhas foi-se queixar à 00:30, apareceu lá. Estou só é arrogante, é mal educada, a dizer que estava a ouvir tudo e que para irmos para dentro fazemos pouco barulho. Isto 00:30, não era assim em férias, não é? Numa zona de férias. E nós pedimos logo desculpa, pronto, não tínhamos noção que estávamos a fazer assim tanto barulho, estávamos só cá fora a conversar. E eu moro 3 casas ali, peca. E depois andam aí a partir cadeiras, isto porque se partiram 2 cadeiras. Uma que eu estava lá sentado, outra que estava o André, que é um amigo meu, sentado. E cadeiras já velhas, daquelas de plástico, e partiram-se. E partiram-se as cadeiras porque vai-se lá saber, estávamos sentados nelas, horrível, não é? Parece que não sabemos usar cadeiras. Mas como é que ela sabe que vocês partiram carteiras? Porque ouviram o barulho, aquilo tinha uma acústica bada estranha. A piscina que era longe, tu ouvias as pessoas a falar, aquilo fazia um eco entre as casas, que era assim tipo uma meia-lua, tipo quase auditório. E ouvias perfeitamente muito mais perto do que eu gostava. Mas olha, nessas abordagens... E pronto, pedimos desculpa, deixa eu só terminar, pedi desculpa. No dia a seguir tenho uma mensagem no Airbnb da dona da casa que a puta foi fazer queixa depois. A dizer que andávamos a partir cadeiras. Como é que ela sabia que estava no Airbnb? Porque ela era administradora ali, aquele pessoal que não tem mais nada para fazer na vida. Já tem a casa de férias com piscina e então agora precisa de uma motivação para a vida, né? De uma adrenalina. E foi fazer queixa, tipo, nós estávamos a fazer uma festa e a partir cadeiras. Depois nós pedimos desculpa e foi nesse momento que até fomos para a praia para não fazer barulho ali. Pedimos desculpa e baixámos o volume das vozes e há pessoal que só está mesmo... Tu, percebes que é esse tipo tu, é o gajo, o velho resinga, pá. Não, sabes porquê? Porque eu aprendi já há algum tempo, aprendi que
mais do que satisfazeres a minha raiva ou a minha frustração, eu quero resolver um problema. Portanto, eu não quero, se eu não consigo dormir, estão gajos a falar, eu não quero ir lá e castigá-los para eles falarem mais alto ainda. Quero resolver o meu problema, quero dormir. Então já há muito tempo que até posso fantasiar chegar lá com o machado, não é? Claro, a nossa vontade nas noites a seguir era fazer um basqueiro à porta de casa dela. Mas o que eu faço sempre é... e não me lembro, na última casa aconteceu isso com o meu vizinho de baixo, e eu cheguei e eu peço desculpa, eu digo, pá, peço desculpa, eu sei que vocês estão-se a divertir e estão a beber um copo, pá, mas não levem a mal. O que eu faço normalmente é, pá, amanhã tenho que acordar cedo, no caso das férias, podias utilizar outra coisa que é, pá, desculpa lá, mas eu tenho ali crianças e elas já acordaram. E se tu fizeres isso, se fores com um tom apologético e dizeres, eu percebo que vocês estão-se a divertir, mas podiam só falar um bocadinho mais baixo, pá, as outras pessoas têm que ser uns grandes grunhos para não acederem ao teu pedido. Sim. Sim, não, a abordagem dela foi, fizeram-me vir aqui, foi assim que ela começa. E nós, mesmo assim, nós coisas. Mas eu tenho outra teoria, que é, e por acaso os gajos da casa foram porreiros, porque eu expliquei disso, olha, partimos cadeiras, porque nos sentámos nas cadeiras, nós sabemos usar cadeiras, e até eu até me alejei aqui nas costelas, porque se devia despedir a minimização da cadeira está partida. E disse que não era 00:30, estávamos realmente a falar alto, mas nem havia música, não era nenhuma festa. E a gajo da casa compreendeu e disse, nós também já fomos novos, e percebi logo que a vizinha estava a exagerar, que tinha contado mal a história. E pá, eu tenho outra teoria que é férias, aguenta. Mete uns tampões nos ouvidos e aguenta. A não ser que seja um exagero, até às 5, 6 da manhã, e música e estrilha. Agora, pá, alugasse uma casa no meio do nada. Estás a ver? Estás ali com outras pessoas, são férias. Pá, aguenta. Mete uns tampões. Sim, imagina, eu acho que... Porque eu já o fiz, estás a ver? Eu já o fiz. Eu já aluguei casas em sítio, mesmo, alugas uma casa em Lagos, perto da zona dos bares, e depois há pessoal a queixar-se cá barulho na rua. Isso é óbvio, não é? Eu já fui, tu os tampõezinhos. Mas olha, em relação ao ouves um podcast, ouves um Sem Barbas na Língua, tens centenas deles para ouvir. Exato. Não é? Mas isso leva-me a um tema que eu também queria falar, que tem um bocadinho a ver com a cancel culture e com as redes sociais. E é um bom segue para passarmos para isso, porque aconteceu uma coisa com uns amigos meus. Nós tínhamos alugado casa num sítio e eles queriam se juntar. E era uma família, ele contactou, uma família, são um casal com 3 filhos, e ele contactou uma casa e a mulher respondeu-lhe, a mulher era irlandesa ou inglesa, não sei, respondeu-lhe, não, eu não alugo casas portuguesas porque vocês fizeram muito barulho e já tive muitas queixas. Já tive queixas de portugueses. E ele respondeu, olha, desculpe, mas segundo as diretivas do Airbnb, não se pode discriminar ninguém pela nacionalidade. Não? Ainda por mais é um bocado patético, não é? Tanto em Portugal... Só pela etnia. Pela etnia podes. Se for ciganos, não alugas. Agora, portugueses. E ela foi muito mal educada e o meu amigo fez uma queixa no Airbnb. E além da queixa no Airbnb, colocou no Facebook. Sim. Eu aí tive algumas dúvidas, confesso. Ou seja, porque eu acho que a resposta deve ser sempre proporcional à ofensa. Não é? Mas tudo bem, as pessoas hoje estão um bocado programadas para denunciar as coisas nas redes sociais, que eu acho que em alguns casos pode funcionar. Sim, não é? Na maioria dos casos não. Na maioria dos casos não. Não faz sentido. O que é que aconteceu? Aconteceu que uma série de frustrados e de justiceiros das redes não só foram aos comentários, não é? Reparem, e o post dele não era um post assintoso ou a pedir às pessoas para apedrejarem aquela mulher, não é? Mas a mulher recebeu não sei quantas mensagens. Não é? Foram à procura dela nas redes sociais, não sei, no Airbnb, e a mulher recebeu uma série de mensagens. Em português ou inglês as mensagens? Não sei. Para a próxima deviam ligar logo a seguir. Yes, I'm from Dublin. E, não é? Faziam um sotaque britânico e irlandês. Eu estava a falei com algumas pessoas que também estavam no grupo e estava a dizer, eu acho ótimo que ele tenha feito queixa, entendo que ponha uma coisa na rede social, não entendo o que é que pessoas que não têm nada a ver com aquilo vão escorraçar a mulher, percebes? Porque a mulher não quis alugar português, é uma coisa grave, tudo bem, não andou a matar crianças, não é? E nós estamos realmente numa fase em que temos ferramentas, não é? Especialmente as ferramentas da denúncia pública, que não é o caso, mas que podem estragar a vida a pessoas, não é? Isso, já falámos aqui de milhares de casos, desde o Kevin Hart
que não pôde apresentar os Oscars, porque tinha feito uma piada há 10 anos. E há imensos casos desses. E é curioso, porque eu, quando estava de férias, fiz uma espécie de detox das redes sociais, não é? E de ecrãs. E notei uma coisa que já comentei aqui, não me faz falta, não me faz assim tanta falta, e 2, quando regressei, ou quando espreitei, percebi a dialética reativa que tu tens, não é? Ou seja, ou tu és um filho da mãe de um monge budista zen que não reage, não é? Ou então, inevitavelmente, tu reages seja para o bem ou para o mal, estás a favor ou contra, não é? Sim. E é curioso, porque este afastamento permitiu-me, quando eu voltei a primeira vez, tipo aí uma semana sem ir, e depois fui, vou cá ver, não é? E identifiquei logo 4 ou 5 pessoas que costumam aparecer no meu timeline, de ambos os espectros políticos, não é? Sim. Mas que estão sempre, são o que eu chamo one track mind, não é? Têm sempre, têm uma espécie de uma agenda política ou ideológica, não é? E é engraçado porque o primeiro post que eu pus, quando vim de férias, que era uma piada a esta onda anti-máscaras, não é? Que vai desde os políticos norte-americanos que fazem vídeos no YouTube a queimar máscaras com maçaricos. Sim. Há agora o movimento, também em Portugal, não sei se viste isso, os médicos pela verdade, médicos entre aspas, porque não sei se está lá algum médico, já falaremos disso, que questionam porque dizem que as máscaras são pior e que é um complô dos poderosos para nos tirarem a liberdade. E repara, eu acho que tu podes questionar, ou seja, ou podes ter pensamento crítico e dizer, até que ponto é que é obrigatório usar máscara aqui ou não, sendo que há estudos, aqueles modelos que fazem as universidades americanas da Harvard e não só, de prever mortos. Eles dizem que nos Estados Unidos, se as pessoas usassem máscara, morreriam até ao final do ano menos de 70 mil pessoas. E eu tendo mais a acreditar em Harvard do que nestas pessoas que fazem manifestações dos médicos pela verdade. Ou seja, eu não acho que tu tens de comer tudo o que te põem no prato. Mas achares que há um complô dos poderosos para tirarem a liberdade a usar máscara, e eu fiz uma piada sobre isso, que era, todas estas pessoas que se opõem à máscara, eu gostava de ver a biografia delas enquanto mártires da liberdade, porque há imensas coisas que elas fazem, não é? Que já foram inibidas da sua liberdade, até o facto de utilizar redes sociais e dos seus dados serem vendidos, não é? Portanto, o que eu acho graça, a piada basicamente era isto, estes gajos estão aqui como arautos da liberdade, mas no resto da vida será que também lutam pela liberdade, não é? Ou seja... Até serão gajos mais pela ditadura e pelo fascismo. Por exemplo. Muitas vezes, só para terminar, o que eu dizia era, muitas das pessoas que são contra as máscaras fazem-no não baseados em factos científicos, mas em função de uma narrativa ideológica que lhes agrada, com os líderes que lhes agradam. Claro. E houve uma pessoa que foi comentar, aqui ainda por cima uma pessoa que eu sei que é jornalista, que está super atento aos dados, que lê as coisas da Organização Mundial de Saúde, mas que de repente não estava a comentar uma ironia, mas estava-me a passar um testamento sobre o facto da OMS contar pessoas que não morrem com Covid como se tivessem Covid. E eu respondi só, tipo, isto é uma piada a um certo tipo de pessoas que não usa máscara. E parece que tu deves sofrer disso também, que é, quando tu fazes uma piada ou quando fazes um comentário, que tens que escrever um compêndio em que explicas todos os ângulos e todas as informações necessárias à compreensão de um problema que tem múltiplas variantes. Sim, tens que explicar quais as figuras de estilo utilizadas naquele texto, qual o sujeito, qual o predicado, tem que ser quase uma aula de português, e mesmo assim as pessoas não iriam, algumas pessoas não iriam perceber. Mas isso, claro, é tudo uma narrativa ideológica. Seria ao contrário, se do outro lado achassem que a máscara era má e esse lado achassem que a máscara era boa, essas pessoas que acham isso iriam achar exatamente o oposto. Claro. Só porque os seus líderes políticos e religiosos acham... E a sua tribo, não é? Acham isso, sim. Eu estou disposto a ouvir. Eu, na altura da máscara, faz-me confusão. O pessoal
usar máscara enquanto faz exercício, por exemplo. Acho que é relativamente óbvio que deve prejudicar, porque vais provavelmente inalar mais dióxido de carbono, vais oxigenar menos os músculos, vais ter menos resistência. Não sei depois até que ponto pode ser perigoso do ponto de vista de teres de desmaiares porque não estás a inalar oxigênio suficiente. Não sei, estou disposto a ler e a ver estudos sobre isso. Agora, não me parece-me óbvio que se as pessoas usarem máscara quando estão em espaços fechados e juntas, que a propagação do vírus, que é aéreo e que é expelido e contraído na maioria dos casos pelo nariz e pela boca, acho que é óbvio, se tiveres alguma coisa à frente a tapar, que vais contrair menos, não é? Sim, ou vais espalhar menos, mais do que contrair, vais espalhar menos. Mas são os médicos no hospital, ninguém usava máscara. Claro, e eu pergunto assim, estavam todos com aquele trabalho. E os médicos que fazem cirurgias de 8 horas, por exemplo? Sim. Se há estudos sobre isso, claro, sim. Estão a fazer um transplante de 8 horas. Como é que é? Param 2 horas porque estão pouco oxigenados? Não sei. O doente está a dormir, eles metem a máscara no queixo, percebes? Ele não vê. Mas há outra coisa que é a questão da liberdade, porque isso é que é a burrice, mais do que a burrice é a falta de questionamento, que é, ok, vamos imaginar que os governos querem nos tirar, os governos todos, porque depois são todos os governos, não é? Isto é um complô de todos os governos. Sim. Não é? Querem nos tirar a liberdade. Em que medida é que tu usares máscara? E mais uma vez, a maioria das pessoas usam máscara poucos minutos por dia. Sim. Mas em que medida é que isso inibe a tua liberdade? Não há milhares de coisas que tu podes fazer para inibir a liberdade dos cidadãos? Eu acho que, se até formos ver, havia um grande caso com a burca, que era a tua falta podias sair mais impune, não é? Não te reconhecem na rua, podias assaltar cenas com a burca, havia muito esse medo. Portanto, a máscara até te dá mais liberdade, porque, olha, o reconhecimento facial, as câmaras de todo o lado, tu estás de máscara, não te podem... Eu acho que nós, como humanos, se calhar, quando o reconhecimento facial for tipo na China, que tem aqueles pontos de se és bom cidadão ou não, é? A pontuação social, tu andares de máscara, o sistema de reconhecimento facial não te reconhece. Mas se calhar no futuro vamos ter que andar todos de máscara para preservar a nossa liberdade. Isso é bem visto. Máscara, se tiveres de máscara e óculos escuros, é impossível reconhecerem. Sim. É como eu já vi alguns famosos, tanto portugueses como lá fora, mas que odeiam ser reconhecidos na rua. É horrível. É uma oportunidade perfeita agora para não seres reconhecido. Anda de máscara e de óculos escuros. O que é que eles fazem? Não andam de máscara nem de óculos escuros. Portanto, aquela treta do odeio ser reconhecido na rua é uma treta. Claro que gostas e precisas disso quase para viver. E então, olha, mas os gajos dizem isso, mas depois andam aí sem máscara. Agora... Mas o que eu percebi também no comportamento em relação às redes sociais, e tu deves ver isso, é que muitas pessoas que vão comentar aquilo que tu escreveste, e muitas vezes é uma piada relativa a uma coisa mínima, e neste caso era pessoal que não usa máscaras por uma questão de afinidade ideológica com os seus líderes, não é? E não é por acaso que em Berlim se manifestaram milhares de pessoas de extrema-direita. Não se manifestaram porque foram foram ver estudos científicos sobre os prejuízos de usar máscara. Não, foram manifestar-se porque é um trampolim político, é mais uma motivação, como há outros, não é o antirracismo. É o encantamento dos bulbos. Exatamente. E já vamos do outro lado, já vamos à esquerda, já vamos a isso. Sim, e agora, isto, claro que há casos, e eu conheço pessoal, que tu estar a usar máscara meia hora já lhes faz... sentir falta de ar. Sim. Por lá, também muito conheço. Psicológico, falta de ar, dores de cabeça logo. O meu pai começa a ficar logo com dores de cabeça quando começa a usar. E, portanto, também haverá esses casos legítimos, mas não são esses que se estão a manifestar. Não. Em relação a duas pessoas que foram comentar esse post, que volta a repetir uma piada sobre a malta que se diz defensora da liberdade e nunca fez nada pela liberdade e que utiliza as máscaras, o que eu reparo depois é contra o 25 de Abril, se calhar. Completamente. O que eu reparei, e uma dessas pessoas, uma pessoa com acesso à informação, o que eu reparei é que esses posts, e tu deves ter imenso isso também, mais do que eu, são apenas um isco para eles irem lá a explicar a sua narrativa. Porque muitas vezes eles nem sequer estão a falar daquilo que tu escreveste. Sim. Ou seja, eles estão frustrados com alguma coisa, querem passar a sua informação, querem passar a sua visão do mundo e utilizam aquilo que tu escreveste. Muitas vezes nem sequer estão a lidar diretamente com a mensagem que tu escreveste. Sim. E este foi o caso, que era, lá estávamos a falar dos óbitos que são contados, mas que não têm Covid.
Claro, ainda agora a Bélgica reduziu 5.000 mortos, porque fez uma recontagem, isso claro que está a acontecer, e muito erro humano, mas eu acho que essas pessoas não querem passar a sua narrativa, essas pessoas querem atenção só, querem conversa, querem discussão, querem uma animaçãoncia na vida delas, querem... Mas eu acho que não... Sim, mas eu também, eu acho que são as duas coisas. Que é, à medida que tu respondes, há ali vez que há uma excitação do outro lado. Completamente. Mas eu acho que são as duas coisas. Eu acho que é esse entretenimento, porque o ultraje e este debate, não é? Em que tu tens que impor a tua razão, porque isto é sempre um debate, não é um debate para tu chegares a um consenso ou para as pessoas ficarem mais esclarecidas. É sempre um debate que implica a vitória de um dos lados, não é? Sim. Mas também acho que há um lado de frustração. Não é? Há um lado de ressentimento, de frustração, que é o lado de... a minha visão do mundo não é partilhada por toda a gente. Sim. Não é? Eu também acho que é o sentirem-se parte de uma minoria iluminada de ver lá que vocês estão a acreditar todos nisto e eu é que sei a informação certa. Wake up, sheeple. Eu é que já sou iluminado e já acordei. Já tomei a red pill do Matrix, já sei a verdade. E depois, nesse espectro, tens os malucos, não é? Claro. E nos malucos, eu já falei aqui dessa mulher várias vezes e finalmente bloqueei-a. Tipo, não sei se te lembras, já falei de uma maluca, pá, e desta vez foi tipo, man, ok, não dá. Porque ela foi longe demais. Então, esta senhora, quando eu escrevi esta piada... Isto no teu pessoal? Sim, no meu pessoal. Eu vou-te mostrar, vou-te ler o que é que ela escreveu. Eu infelizmente já não tenho acesso ao perfil dela, porque... Podes desbloquear. Posso, mas não apetece. E então eu fui ver quem que era. Então ela tem uma clínica de homeopatia. Ok. Começamos bem. O que é que achas? É as pessoas em quem se deve acreditar em assuntos. E dela diz: falo por si, Hugo Gonçalves. Eu não uso máscara, só quando sou obrigada em estabelecimentos. E mesmo assim esqueço-me muitas vezes. Todos os dias me chamam a atenção. E na minha clínica não uso. Ok. Pergunto ao paciente se importa. Raros são aqueles que dizem que sim. Coloco a máscara quando me pedem, mas o nariz tem de estar de fora. Não larga gotículas. Ok. Pá, e quando eu li isto... Ela tem sinusite e não passa nada no nariz, está a ver? Claro, mas eu pensei nisto, olha, esta mulher é louca, não é? Depois fui ao perfil dela, homeopatia, pronto, e com uma resposta destas, disse logo, esta mulher é louca, uma mulher que diz que não saem gotículas do nariz, não é? E depois, para... tipo, a cereja o monte de merda em cima do balde de merda, não foi a cereja. O cocôzinho. Eu fiz uma piada. Fui à Feira do Livro e tirei uma fotografia do cartaz do novo livro do José Rodrigues dos Santos, que é O Mágico de Auschwitz. Não é? Sim, e já lá iremos, porque já falámos disso. Sim. Já aqui falámos disso, mas vamos voltar a falar. E esta mulher desgraçada escreve-me isto quando eu meti a fotografia do... Deixa-me lá ver se eu tenho aqui o que é que ela escreveu. Acho que tenho aqui, deixa-me lá abrir aqui os comentários. Diz-me a senhora Maria Inês, olha, não encontro, não sei se já foi, está aqui, não encontrei, bem, ela basicamente dizia e fizeram muito bem, porque se os tivessem matado a todos, hoje em dia haveria paz. Ok. Portanto, não é sequer uma negacionista do Holocausto. Sim. Eu achar que foi pouco. Não é? Foi pouco. Foi brando. Hitler foi brando. E isto, eu não me lembro a última vez que bloqueei alguém. Mas desta vez foi tipo, não quero ter uma pessoa que diz isto. Claramente não está bem da cabeça e não quero esta pessoa a partilhar estas coisas nos meus... no meu... Então claro. Bloqueei. Não é? Fizeste bem. Mas pronto, a senhora tem uma clínica de homeopatia, portanto é logo um começo. Sim, de que ou é muito aldrabona ou muito crédula e ingênua. Das duas uma. É muito desequilibrada também. Depois tinha imensas referências à religião e à Nossa Senhora, não é? Um clássico. E por falar nisso de maluqueira, agora só estávamos a falar há bocado de esquerda e direita, uma coisa que é no Twitter, alguém fez umas listas de perfis de esquerda, de direita, de extrema esquerda e de extrema direita e de liberal. E então eu apareço em primeiro lugar, porque aquilo está ordenado por seguidores, em primeiro lugar na lista da direita.
Vê lá tu. A sério, não acredito. À frente de André Ventura, que também está nessa lista de direita, não está na extrema-direita. Sim. Do PSD. E quais é que são os critérios utilizados para fazer essa lista? Não faço ideia. Então. Não faço ideia. Nem sei quem é que fez. Mas é estranho porque, para me colocarem na direita, eu pensaria que era alguém da extrema-esquerda, não é? A fazê-lo. Mas o André Ventura está na direita, não está na extrema-direita. Portanto, foi alguém apoiante de André Ventura, simpatizante de André Ventura, a fazê-lo, provavelmente, para colocar André Ventura ali. Qualquer gajo de extrema-esquerda iria colocar o André Ventura na extrema-direita. E o que me leva, o que é estranho, porque normalmente os gajos de direita acham que eu sou comunista. Não é? E então não sei o que Pois, é mas olha, mas é assim, mas mais uma vez, isso revela a estupidez das pessoas hoje em dia, que não, hoje, mais do que nunca, não sei, talvez no verão quente, em que havia uma exacerbação ideológica enorme, não é? Depois da ditadura, a extrema-direita, a extrema-esquerda, os comunistas a querer tomarem o poder. Acho que talvez só aí, em Portugal, é que tenha havido esta dicotomia cega ideológica. Ou seja, eu quando olho para a maioria das coisas na minha vida, eu não as olho sobre um filtro ideológico, olho sobre um filtro de equilíbrio, de justiça, de bom senso, não é? O que não quer dizer que não tenha viés, um viés político, todos temos, não é? Mas faço um esforço cada vez tremendo por isso. Estou-me a cagar se me dizem que eu sou de esquerda ou de direita. Isso a mim não é um importante. E recentemente, eu acho que já disse isso aqui, na mesma semana chamaram-me anticomunista primário e marxista radical. Sim. Portanto, eu na mesma semana... Vou de um espectro ao outro, não é? Eu no mesmo dia, na mesma piada, às vezes, sou comunista e fascista. Claro. Porque se bem que os comunistas também podem ser fascistas, não é? Sou comunista e nazi, E nazi. de extrema-direita. Sou as duas coisas. Tenho que ir viver para a Venezuela e gosto do Hitler ao mesmo tempo. Mas isso leva-me a falar, voltar atrás e falar de uma coisa que tinha começado a falar. Há um podcast chamado Mental Health, muito interessante, com duas psicoterapeutas. E eu ouvi estas férias sobre o narcisismo. Ou seja, não o narcisismo como nós o entendemos na cultura popular, das pessoas que são vaidosas e que tiram muitas fotografias, mas o narcisismo como distúrbio psicológico, não é? Que tem uma série de características que também colam com aquilo que nós entendemos na cultura popular como narcisismo. Mas um exemplo de narcisismo, por exemplo, típico é o Donald Trump. Eu só o utilizo porque é uma pessoa muito conhecida. Eu tenho algumas pessoas na minha vida que são narcísicas, que nunca foram diagnosticadas que são, mas que não têm apenas a ver com uma noção desproporcional do seu valor, mas também com a capacidade ou a vontade de manipular os outros, de disseminar sobre os outros os seus estados de espírito, os seus estados de alma. Portanto, se tu és, imagina, um pai de família e estás irritado, toda a gente vai ter que levar com isso. São pessoas muito controladoras, pessoas que recebem muito mal, são hipersensíveis à crítica, não é? Sim. Acham que tudo tem a ver com elas. Mostram muitas vezes falta de empatia com o sofrimento dos outros ou com as opiniões dos outros, não é? Nem sequer é o sofrimento, é apenas as opiniões. Há razões genéticas para isso, que estão relativamente estudadas. E há razões de ambiente também, não é? Portanto, e elas diziam, nas razões de ambiente, se tiveres um pai narcísico, é provável que tu tenhas também traços narcísicos. Mas uma das coisas que elas falavam era que a utilização exagerada, atenção, exagerada, de videojogos e das redes sociais potencializam os traços narcísicos, como há outras coisas que potencializam também, não é? E elas explicam porquê. Porque se tu passares 8 horas por dia a jogar jogos, a ideia é que tu tens um controle sobre o mundo, não é? E que muitas vezes invulnerável. Isso ajuda a teres uma visão distorcida. Se fores um péssimo jogador e estiveres sempre a perder, se calhar, não é? Mas há uma ideia de controle. Mas mais que tudo das redes sociais. E das redes sociais foi o que me interessou mais. Porquê? Porque reforçam os comportamentos narcisistas de várias maneiras. Uma delas é que os comportamentos narcisistas são muitas vezes despoletados ou deflagrados pelo medo e pela insegurança. Normalmente as pessoas narcísicas são muito inseguras, não é? E pelo medo de serem desmascaradas. E as redes sociais... Então, porque é que o narcisista muitas vezes é um bully? Porque perante o medo e perante a insegurança, e muitas vezes sem razão de ser, não é? Quando é criticado, ataca, não é? Ataca, desvaloriza, minimiza o outro. E as redes sociais são
são quase uma espécie de ginásio para isso, não é? E acho que já todos, mesmo as pessoas que são menos narcísicas, já passaram por isso, não é? Toda a gente já leu um comentário àquilo que escreveu e viu aquilo como reage pessoalmente, tipo, este cabrão está-me a dizer isto e eu agora vou ter que atacar da mesma maneira e vou humilhá-lo em público. E se tu fizeres isto dezenas de vezes ao dia, como há pessoas que fazem, não é? Há pessoas que passam a vida nisto, não é? São justiceiros. Tu estás constantemente a reforçar um comportamento e uma visão do mundo narcísica. E eu acho que, repara, eu não sou Miguel Sousa Tavares, não sou contra as redes sociais, e já disse que acho que as redes sociais são um bocado como as drogas. Podes ter experiências incríveis e podes dar cabo da tua vida, não é? E eu acho que para muitas pessoas que não têm uma boa saúde mental, que não têm se calhar esta capacidade de deixar, a capacidade de não reagir a tudo, ou que não têm pelo menos esta distância, este insight, mais ainda num clima de pandemia, de desconhecido, de que o medo é agravado, do eu contra o outro, eu acho que nós estamos aqui a construir um exército de trolls narcísicos que já existe e que eu acho que se pode agravar. Sim, não sei. Também por outro lado, imagina este clima de pandemia sem redes sociais e sem facilidade das pessoas falarem umas com as outras e perceberem como é que estão, como é que não estão e de proximidade. Achas que seria pior? Poderia ser muito mais prejudicial para a saúde mental das pessoas estarem sozinhas, isoladas. Não sei, estou eu a teorizar só. Eu acho que todos nós somos mais narcísicos, mais narcisistas nas redes sociais, não é? Até porque a própria fórmula das redes sociais é um exercício narcisista, que é: põe-te uma foto tua aqui, diz o que é que estás a pensar, como se alguém quisesse saber, não é? Então o Instagram é uma plataforma altamente narcisista. As pessoas vão de férias e metem 10 fotos da cara delas. Mas repara, e nunca dos sítios onde estiveram, não é? E tu já me falaste disso, que é, tu não achas, porque eu não estou no Instagram, mas não achas que o Facebook é mais vil e apela mais a esse sentimento de luta constante e de imposição da minha visão do mundo sobre o outro do que o Instagram? Sem dúvida, mas eu acho que o Instagram é mais prejudicial para a humanidade, do ponto de vista em que é muito mais falso, é muito menos democrático, porque normalmente quem tem seguidores no Facebook, no Instagram, é quem tem vida melhor, não é? Porque tem mais fotos bonitas de comida para pôr, das viagens para fazer, dos outfits. E então começa a inclinar o que as redes sociais vieram trazer, que foi um bocadinho democratizar tudo e toda a gente ter uma voz e uma opinião e poder ter seguidores se quisesse ou atenção. O Instagram tem um viés muito mais para quem já tem posses, não é? Isso vê-se nos perfis, nas influencers que têm seguidores, a grande maioria delas são betinhas que podem dar-se ao luxo de andar a viajar e de comerem bem em sítios bons. E é normal, porque nós queremos ver isso, não é? Não queremos ver coisas feias. Então eu acho que tem esse perigo. Agora, tem menos ódio nos comentários, até porque o comentário é secundário, não é? Muita gente faz like na foto e nem lê a descrição, e às vezes a parte importante é essa. Portanto, acaba por ter menos ódio, mas eu acho que cria mais ódio, se calhar, nas pessoas, de ver, de invejar, eu queria ter esta vida, eu queria isto. Acho que é mais um slow burn, é uma coisa que vai prejudicar mais, acho eu, a longo prazo. Porque eu acho que hoje em dia, na escola, antigamente havia os gajos populares e as gajas populares, e hoje ainda continuará a haver. E hoje devem medir-se pelos seguidores que têm nas redes sociais e no Instagram. Acho que isso acontece muito entre os adolescentes. Exato, mas adolescentes. O que acontece? Uma miúda de 13, 14 anos que quer ter seguidores e ser popular na escola. Qual é o conteúdo que ela tem que publicar para ter esses likes? Tem que ser um conteúdo sexual, não é? De ensino erótico, mostrar decote, mostrar biquíni, mostrar o rabo na praia. E desde muito cedo as miúdas vão ter essa pressão, e o que é a emancipação feminina, que eu acho muito bem, da sexualidade, vai se tornar quase uma obrigação, não é? Haverá plataforma, não haverá plataforma mais machista do que o Instagram. Apesar de ser mascarado de libertação feminina, eu acho que aquilo é profundamente machista. A forma como mesmo os algoritmos, estás a ver custo, toma custo de gajas. Mas pronto, como dá seguidores, ninguém está muito preocupado. Isso era uma boa música, devias fazer um sketch toma custo. Portanto, eu acho isso. Agora, do ponto de vista do Facebook, do ódio e de que isso pode, nós já aqui falámos várias vezes disso, né? De se é um reflexo, ou se é um megafone, ou se é como o carro, se vai ter impactos. Eu acho que vai ter impactos em muita gente que já tem propensão para isso.
Nós já falamos Acho que disso, sim, que é, acho que ou pode seja, acelerar se tu estados de existes, depressão. numa dimensão mental, ou seja, da mesma maneira que os gajos que fazem retiros de 10 dias de silêncio a fazer meditação, ou as pessoas que fazem muita meditação, isso tem influência na vida delas, porque há um elemento da sua vivência mental que é vivida dentro da tua cabeça. Estás a fazer meditação, é vivida dentro da tua cabeça, mas que influencia a sua vida. Se tu passares 8 horas por dia nas redes sociais, isso vai influenciar a tua vida e o teu comportamento. Mas eu sou um exemplo disso. Pá, a amostra é muito pequena e vale o que vale, mas a verdade é que na semana e tal em que eu não fui às redes sociais, eu senti-me menos reativo e senti-me mais a cagar para isso tudo. Ou seja, às vezes pensava em coisas tipo, ou lia num jornal, pensava, se eu não engage, ou seja, se eu não escrever um post, se eu não ler os comentários, se eu não for descer o meu thread e ler, porque depois, ou seja, essa informação é repetida 20 vezes, não é? Se é o Venturalho, ou se é o Costa que diz uma coisa, tipo a notícia do dia, se tu vires isso 50 vezes no teu thread, isso tem uma influência no teu estado de espírito. É impossível que não tenha, não é? Sim, claro. Como estar no trânsito. Estás uma hora no trânsito, tem influência no teu estado de espírito. E a cena dos likes, só para fechar a cena do narcisismo, elas falavam disso, as duas psicólogas, exatamente isso. Ou seja, se tu tens um comportamento que, se calhar, para muitas pessoas é um comportamento lamentável, que revela ódio, que revela falta de respeito, mas de repente tens 50 pessoas a dizer muito bem, meter lá like, tu estás a validar, estás a reforçar. Não é? Sim. É como teres um personal trainer a dizer, tu consegues mais uma repetição, bora lá. Sim, mas há muito tempo digo isso, que é o reflexo pavloviano das redes sociais. O ódio, por norma, é o que tem mais engagement. E então nós estamos a ficar viciados. Não sei se depois se transporta para a vida real. Acho que é preciso haver um estudo para perceber se aquilo fica ali estanque ou não. Isso até as pessoas podem descarregar ali a raiva que têm para estarem mais calmas no coisa, não sei, haverá se calhar personalidades que funcionam de uma forma, outras de outra, mas que o ódio está a ser recompensado com likes. O like está provado que te liberta as dopaminas e serotoninas e portanto dá uma sensação de bem-estar teres o like e comentários, e, portanto tu vais começar a ficar viciado à indignação e ao ódio, porque o teu cérebro recompensa. E eu acho que aí há um perigo e acho que há um verdadeiro vício de pessoas que ficam viciadas nisso. E eu também me sinto obrigo-me, não às vezes, principalmente de manhã, era uma coisa que eu fazia, abrir o Twitter. Chega a ver. E apanhava uma merda logo. Foda-se a acordar logo com ódio. Nem era meu, ver merdas lá. Eu fiz silenciar uma série de pessoas, algumas que eu até conheço, e silenciar porque só estão interessadas em promover ódio e em causar indignação. E então eu tipo, não quero sequer, até posso concordar com elas na maioria dos casos, mas eu não quero usar a minha rede social para caça ódio, caça e a cena de manhã, tu disseste, é muito interessante, porque eu já não ia às redes sociais há muito tempo, depois cheguei de férias, pus um post, esse post a gozar com as pessoas das máscaras, e no dia seguinte de manhã fiz esse exercício, não abras, tipo, há mais de 15 dias que não abres, porque é que vais abrir de manhã? Estava a tomar um pequeno almoço, qual é o mal? Abri, pumba, vi o primeiro comentário ao meu post. Na meia hora seguinte que fui passear o cão e não sei o quê, a minha cabeça estava sempre a voltar para aquilo, agora vais voltar e vais responder isto e não sei o quê, mas tens estes dados. E depois pensei, mas para quê? Em que é que isto altera, a minha vida, 2, vai contribuir para que as pessoas fiquem mais esclarecidas? Em nada. Portanto, a maioria das interações, não estou a dizer que são todas, mas a maioria das interações não afeta nada, ou seja, não esclarece ninguém, porque ou tens as pessoas que já estão do teu lado ou tens as pessoas que estão contra ti. E tenho feito muito essa reflexão. E mais, agora se calhar podemos falar um bocadinho do contrário, que eu nestas férias tentei meditar muito mais e comecei a meditar e tenho conseguido. Eu vivi. Ok, boa. Foi o que eu fiz. Comecei a meditar mais e comecei a fazer os exercícios de respiração do Wim Hof. Não sei se sabes quem é que ele é. Do Wim, mas gostei. Gosto desse nome. O Wim. Wim Hof. Wim Hof. É um holandês que desenvolveu uns exercícios de respiração. Fui ver se cientificamente aquilo fazia sentido ou não. Tem a ver com a oxigenação e com a eliminação do dióxido de carbono. Portanto, mais do que tudo porque tinha visto no Joe Rogan, mas não só, também já tinha visto o gajo numa coisa que é o Fresh Air com a Terry Gross, um gajo que escreveu um livro sobre, chama-se Breathe, não é? E comecei a ler sobre isso, não é? De como é que nós respiramos muito mal. A maioria das pessoas respira pela boca, portanto não recebe o oxigênio necessário, e porque deve respirar pelo nariz. Como é que a respiração é fundamental para a tua clareza mental e mesmo para o teu sistema imunitário estar bem.
E comecei a ter mais atenção a essa questão da respiração. E comecei a fazer esses exercícios. Quem quiser experimentar, escreve Wim com W, off com H. E há o clássico exercício que ele faz, que são 11 minutos. E eu comecei a fazer isso e a verdade é que depois de o fazer sentes-te bem, e há razões, porque o sangue é oxigenado. Durante esses 11 minutos, tu eliminas dióxido de carbono, respiras mais profundamente, porque um dos problemas é que durante o dia, tu raras vezes tu fazes isto, não é? Estás sempre... E a própria posição em que estás o dia todo, como eu estou agora aqui sentado ao computador, o teu diafragma está apertado, não enches a caixa de ar, não é? E é muito engraçado porque a maioria das pessoas que correm ou quando fazem exercício respiram pela boca e não deviam, respiram pelo nariz, que é muito mais difícil. Eu comecei a correr pelo nariz e expiro pela boca. Sim. Mas eu comecei a fazer isso e cansas-te muito mais depressa, ou seja, até conseguires é como começares a fazer exercício, no início custa-te mais, não é? E então o que eu tenho tentado fazer, repara, e é nada disto que eu te estou a falar, não há nada de esotérico, não há nada de isto é a resposta para todos os meus problemas, tenho que fazer isto porque a vossa vida vai ser melhor. Não. Neste momento achei nem vais tomar a vacina, porque já sabes respirar, não é? Achei que isto melhorou um bocadinho alguns aspectos da minha ansiedade, mais do que tudo a ansiedade, não é? Ansiedades que eu tenho durante o dia, e as férias são boas para começares uma prática, porque me acontecia quando eu estou a trabalhar muito, não é? Eu estava a acabar um romance, eu desculpo-me que é nos momentos em que se calhar eu precisava de fazer mais coisas para lidar com a ansiedade, desporto, meditação, respiração, eu desculpo-me como, não tenho tempo, porque eu tenho que acabar esta merda. E é um absurdo, é contraintuitivo, porque não, vais ter que tirar uma hora para fazer. Tens sempre 20 minutos. Exatamente. Portanto, se quiserem experimentar isso do Wim Hof, experimentem, vão ler, se tiverem algumas dúvidas, eu fui ler bastantes coisas, para não e achar a performance sexual ficou melhor também? Claramente. Oxigena mais o sangue, fica mais barrote, não é? O meu pênis cresceu de 3 cm nas últimas semanas. Para os lados, ainda por cima. E que mais que eu te queria dizer? Só para terminar. Para terminar este assunto das radicalizações e do narcisismo. E para não dizerem que nós só falamos de um tipo de pessoas. Que nos Estados Unidos aconteceu uma coisa, aliás foi filmado, porque o movimento Black Lives Matter, muitas pessoas não sabem, mas tem um espectro gigantesco. Ou seja, a própria experiência do racismo ou a experiência racial não é igual para todos os negros. Sim. Eu ainda ontem estava a ver uma entrevista de um gajo que é birracial, que escreveu um dos episódios do Watchmen, que aliás foi a série mais nomeada este ano, uma série extraordinária, e ele estava a explicar que já teve em várias writers' room, não é, com vários escritores, e que muitas vezes os showrunners ou os produtores brancos convidam mulheres ou negros por uma questão de cotas, não é? Mas depois não têm em conta as suas opiniões. E que muitos brancos ficam espantados. Foi o caso do Watchmen, ou seja, que no Watchmen os negros tinham a sua opinião e foi tido em conta, quando percebem que os negros têm opiniões diferentes sobre o racismo e sobre as questões raciais. Ou seja, não só tiveram experiências diferentes, não é? Foram menos ostracizados ou foram menos discriminados, como... Sim, basta o estado onde vives, não é? Os Estados Unidos são vários países. Em relação ao Black Lives Matter, tipo, eu concordo com isto e não concordo com isto. Ou seja, nem todos os negros ou todos os latinos têm opiniões iguais. Claro. Como os brancos também não têm. Não é? E é preciso ter isso em conta. E o Black Lives Matter, que já fez coisas muito fixes, também tem extremos. Claro. Curiosamente, muitos desses extremos, alguns são negros que derivam dos Black Panthers ou até do Malcolm X, que tinha uma postura mais violenta ou que achava que a violência era necessária para ganhar um espaço mediático ou um espaço na sociedade, e tens pessoas que são absolutamente pacifistas, Martin Luther King e os seus discípulos de hoje, que dizem não há em nenhuma situação tu podes recorrer à violência. Mas o que aconteceu, e isto é engraçado, porque nas imagens só se vê em brancos. Naquele do gajo do Kenosha, do gajo que deu tiro ao outro. Não. Dos gajos que vão pela rua e obrigam as pessoas a fazer o símbolo do punho fechado. Sim. E o símbolo do punho fechado surgiu nos Jogos Olímpicos, não sei se foi de 68, mas foi nos anos 60, e que tinha um contexto. Era que os atletas negros, e neste caso foram dois, eu acho que eram pugilistas até, não sei se eram pugilistas ou se eram atletas... Não, pugilistas foi o outro gajo, o Foreman.
e que aquilo era um Acho que é, símbolo de contestação silenciosa, de levantar um punho com uma luva preta. Não é? Sim. E esse símbolo, que tinha um contexto totalmente diferente nos anos 60 com os direitos civis, foi agora adotado pelo Black Lives Matter. E então vê-se imagens... Que era dos Black Panthers, esse Black gesto. Power, exatamente. Do Black Power dos Black Panthers, usavam esse cena. Exatamente. E vê-se, acho que eu não sei se é mais do que um gajo, mas brancos a passarem numa esplanada onde pessoas estão a comer e a obrigarem as pessoas a fazer esse gesto. Yeah. Pá, e a questão era, acho que há uma mulher que diz, tipo, pá, eu simpatizo com o que vocês, simpatizo com a causa, mas eu estou a comer. Yeah. Tipo, eu não estou nesta manifestação. Não é? Pá, e se eu estivesse lá, eu não faria esse gesto. Não faria. Dizia, pá, vocês estão a agir de uma forma fascisoide, ou seja, aquilo que vocês acusam certas pessoas e as forças policiais ou o Estado, vocês estão a fazer exatamente igual. Tu não podes obrigar uma pessoa a fazer parte da tua causa. Não é? E é muito curioso que algumas daquelas pessoas tiveram medo. Por isso é que muitas vezes diz que fascismo é de direita, não, há fascismo de esquerda também, claro, isso é uma atitude fascista de esquerda, aliás. No extremo do extremo, o antifascismo, não é? Depois tens os antifas, que são antifascistas, mas aí tens uma secção muito radical, principalmente nos Estados Unidos, cá nem sequer não existe. Os antifas cá, pá, são pessoas que até nunca os vi fazer essas merdas. Mas tens esses antifas radicais que são fascistas. Eles não são antifas, eles são fascistas. Eles começaram até se calhar com boas intenções, acredito, e vem tudo, acho eu, de uma questão de poder. É tudo gente que na conjetura atual nunca seria alfa, nunca teria as capacidades que são recompensadas na sociedade de hoje, e isso, podemos discutir se estão certas ou erradas. E então viu neste movimento, nesta forma de agir, uma forma de conseguirem poder e de conseguirem, lá está, controlar os outros e mandar nos outros. E é só isso que lhes interessa. Eles não estão interessados, essas fações radicais, na igualdade. Não, eles estão interessados numa sociedade que eles consigam chegar a posições mais de poder e que sejam mais alfa e que consigam em que imponham a toda a gente a sua visão do que deve ser um sistema político e uma sociedade. Exato. Isso é altamente antidemocrático, porque a sociedade existe de compromissos. Por muito boa que seja até a ideia deles, a partir do momento que é imposta, passa a ser uma ditadura e esse poder vai sempre corromper, por muito que a ideia seja boa. Mas repara, tu numa situação destas, numa esplanada, levantam-se várias questões interessantes, que é... Tu podes Primeiro, se eles fossem negros, alguém tinha recusado levantar a mão? Não. Porque tinham medo de ser considerados racistas. Pronto, mas essa é a questão que se levanta, que é... Até eu estou a aquilo está a ser filmado. Não é? Portanto, tu sabes que aquilo está a ser filmado por essas pessoas. E houve várias pessoas que tiveram várias atitudes, que é, mesmo com brancos, tu sabendo que estás a ser filmado, sabes que podes ser exposto nas redes sociais. E facilmente. Ou seja, quando há uma cancel culture, aquilo pode ser tirado de contexto, metem aquilo numa rede social e de repente no teu emprego dizem, olha o Guilherme, estás a ver, recusou fazer o símbolo. Tiveste um gajo que fez a cena do dedo do meio e disse, pá, vai-te foder, tipo, não faças essa merda. Não é? Portanto, esse gajo já pode ser acusado de racismo também. Não é? Tiveste pessoas que fizeram o gesto, se calhar por medo também. Não é? Epá, eu se estivesse lá, a menos que eu sentisse que a minha integridade física estava em sério risco, e portanto eu prefiro ser hipócrita durante 5 segundos do que levar uma carga de porrada, não é? Epá, eu não faria o gesto e dizia, olha, meu querido, eu simpatizo com a causa Black Bear, mas tipo, eu estou a almoçar, portanto vai chatear o caralho. Nem está a almoçar, é tipo, cai-me mal. Eu durante o almoço não posso fazer demonstrações antirracistas. Obrigarem-me a fazer merda. Tipo, depende de como eles estiverem chegar. Se eles chegassem e dissessem assim também, podem por favor erguer o punho no ar, que é assim que eu imagino esses gajos que falam, não é? Olha, se faz favor, podem erguer o vosso punho no ar para mostrar que são contra o racismo. Se eles dissessem isso, estamos aqui a filmar várias pessoas para fazer um vídeo contra o racismo, eu punha, estás a ver? Agora, uma coisa é chegar lá, vocês se não puserem são racistas e não sei o que mais. Aí já não punho. Mas sabes uma coisa, eu teria dito assim, olha, eu diria logo, eu começaria muito calmamente e diria logo, palhaço do caralho. Sim. Sabes a origem, é que depois nem sabem a história. Não, mas eu nem iria assim, disse, olha, sabes quem é que obrigava pessoas a levantar o braço? Olha, vou dar só um exemplo. No Colégio Alemão, em Portugal, em 1939, antes aliás, desde que o Hitler se tornou chanceler da Alemanha,
tornou-se obrigatória no Colégio Alemão de Lisboa, não estou a falar de Berlim, todos os alunos eram obrigados a fazer a saudação nazi. E quem não o fizesse era expulso do colégio. Sim. Na mocidade portuguesa tinham que fazer. Sim, não é? sim. Mas o que eu diria era assim, meus meninos, isso é a apropriação cultural dos negros. Exatamente. Um branco fazer esse símbolo e andar por aí coisa, é a apropriação cultural dos Black Panthers e da luta dos direitos civis. Portanto, vocês estejam caladinhos, estão-se a apropriar culturalmente. E é um bocado, não é? Se fazer rastas é apropriação cultural, como é que fazer o símbolo da luta dos negros contra o racismo não é apropriação cultural? Também é, não é? Ainda mais deveria ser. Sim. Mas pronto. Olha, eu vou deixar Auschwitz para a próxima semana. Temos aqui várias coisas para falar, porque tem piada. Inclusive, eu vou deixar aqui um trailer que é, não sei se sabias, mas há um livro chamado A Dieta de Auschwitz. Sim, olha. Cuja capa são batatas com gorgulho. Sim, mas uma coisa é certa, funciona. Porque eu vi resultados fantásticos. Sim, exatamente. Funciona. Queria só dizer que... É o também chamado jejum, não é? Sim, jejum. Não é intermitente. Eu estou a fazer jejum intermitente. Este é o jejum constante. Eu faço dieta de Auschwitz de manhã e depois à noite faço a dieta do Alarve. Do guarda nazi, que é como devias fazer esse livro. Devias fazer esse livro. Um livro cómico em que de manhã és prisioneiro e à noite és guarda prisional. Sou o guarda que come o que lhe apetece. Queria só dizer que a Feira do Livro de Lisboa e do Porto estão a decorrer. Eu estive lá no domingo, vou voltar a estar no domingo às 3 horas, quem quiser apareça. Apareceram alguns dos nossos ouvintes, patronos ainda para mais. Uma hora impecável. E portanto um grande abraço para aqueles que apareceram lá, que compraram livros ainda por cima, não foram lá só. Guardem o dinheiro que eu em outubro lanço o meu. É verdade. Para comprar um livrinho em outubro. E veremos ter mais oportunidades de falar sobre o teu livrinho. Também acabei o meu livro, que deve ser no próximo maio, vai agora para a editora. Queria deixar apenas algumas sugestões de coisas que vi nestas férias. 2 séries da HBO, uma que é o Perry Mason, que é um novo ângulo sobre a personagem, que era uma personagem de televisão dos anos 60, não é? Como era a televisão nos anos 50 e 60, em que tudo era redondinho e era perfeitinho. Isto é uma versão dark, não é? É passada no início dos anos 30. O Perry Mason é um detetive que se tornará advogado, mas que é um alcoólico e é um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial. Vi também uma série documental incrível chamada I'll Be Gone in the Dark, sobre um serial killer. Sim, muito, muito fixe essa série. Vi alguns episódios na Netflix acho que é GKPL, que é sobre jogos de computador. Começa com o Space Invaders. Já tive para ver, mas fala do Atari, não sei o que, gostei muito. Para quem gosta de jogos de computador, é um bom passatempo. E uma série da Amazon Prime chamada Last Narc, sobre um agente da DEA. É um caso conhecido, aliás, na série Narcos, na terceira temporada fala disso. Portanto, quem já viu a terceira série dos Narcos, se calhar não tem muita novidade, mas que mostra o narcotráfico no México nos anos 80 e de como é que a CIA usava o dinheiro do tráfico de droga para patrocinar a guerra civil na Nicarágua. E por fim, para quem gosta de literatura, um livro do João de Melo, é um escritor conhecido, consagrado em Portugal, o autor de Gente Feliz com Lágrimas, que tem um novo livro chamado Livro de Vozes e Sombras, que retrata o período pós-descolonização e o período de verão quente. Ele é açoriano, portanto fala da Frente da Libertação dos Açores, que foi um movimento sem grande expressão, mas que existiu depois do 25 de Abril, que queria a independência dos Açores por oposição à vaga comunista, portanto era no continente, e que fala muito também do retorno das ex-colónias. Para quem se interessa por esses temas, é um livro que deixo aqui a sugestão. Sim, senhor, muito obrigado. São as sugestões do professor Marcelo. E é isso. Olha, o que é que tens a dizer do Marcelo ter salvado aquelas meninas na água? Sim, e as câmaras estavam lá, tudo, espetáculo, começou o Marcelo. Eu uma vez também salvei assim umas pessoas, mas foi só tipo chegar lá e pronto, também estavam num barquinho ou não? Já não sei. Eu não sei, eu não vi as imagens. Uma vez eu apanhei um barco a ser levado com o vento, né?
estavam duas criancitas, e eu e um amigo meu pusemos a nadar para lá, fomos lá salvar, só que entretanto apareceram uns surfistas com a prancha e salvaram primeiro, os cabrões. E depois sacaram as gajas, que eram gajas boas, e sacaram porque eram surfistas. Não, eram crianças, eu espero que eles não tenham sacado as gajas. Mas já não digo nada. Sim. Eu sugestões não tenho nenhuma, mas ontem vi um filme chamado A Ghost Story. Acho que é bom, não é? Opa! Não? Como é que eu tenho de explicar? As reviews dividem-se, ou é 10 ou é 1. Ok. E eu pensei, normalmente quando é 10 ou é 1, eu até gosto. Porque é um filme existencial, não sei o quê. Pá, só que eu vi o filme tem 1h30, eu vi o filme em 40 minutos. Vi passar para a frente. Ok. Então isso não é bom sinal, porque normalmente só fazes isso com a pornografia, do VHS. Eu percebo, aquilo visto no cinema ou se calhar com outro mood é giro, mas por exemplo, aquilo é tudo planos fixos, quase tudo. Tens um plano da gaja a comer uma tarte que eu aguentei 2 minutos e eu foda-se. E são 6 minutos e meio da gaja a comer uma tarte. Pois não. Que é ela está a fazer luto, pronto, está ali a comer, tipo irritada. Mas é parado, mesmo plano. Antes disso tens um plano em que não está a acontecer nada de 3 minutos. Pá, tens montes de cenas dessas. E a premissa está engraçada. Agora aquilo era uma excelente curta-metragem. De 20 minutos. De meia hora no máximo. Mas vejam, pá, se calhar eu não estava no mood para aquela cena meio existencial, meio nihilista, meio não sei o quê. Eu percebo a cena, acho que a premissa está engraçada, está a giro, mas planos de uma gaja 6 minutos a comer uma tarte, é pá. Ou é porno, pois, e ela faz várias coisas com a tarte. Antes a outra 11 minutos a levar no rabo, a Mónica Bellucci lá naquele filme. Foda-se, o que é que fosse lembrar? Isso é horrível, essas das cenas que mais me traumatizou, digo-te já. Preferi, olha, não passei à frente essa, o que eu vos tenho a dizer. Essa cena causou muito. Lembro perfeitamente onde é que estava sozinho a ver esse filme, qual era a casa, e essa cena deixou-me bué de desconfortável. E há quem diga, disseram, isto foi pessoas que me disseram, não sei, que está mesmo a acontecer sexo. Ali, porque ele é o marido dela, era o marido dela e fizeram mesmo. Não, o marido dela era o Vincent Cassel, que era o gajo que depois mata esse gajo com um extintor. Desculpem o spoiler. Sim, okay. Não, esse gajo não é marido dela. O Vincent Cassel é o namorado dela no filme. Pois é. Pois disseram-me isso e nem associaram. Mas olha, isto por falar em séries, a série que eu escrevi com o João Tordo e o Tiago R. Santos começou a ser rodada ontem, no meio do Covid. Estou muito feliz com o processo de pré-produção, que tivemos bastante envolvidos. Quinta-feira vou lá ver a rodagem, temos de ter algum cuidado por causa do Covid, porque se alguém apanha Covid do cast, acabou. Acabou, porque ainda por cima nós não temos dinheiro, não é? Portugal não tem dinheiro para parar produções. Mas tendo em conta as condições com que se fazem séries em Portugal, estou muito contente com o trabalho do realizador até agora, que nos envolveu bastante, a parte da direção da arte, de figurinos. É muito, muito engraçado participar nestes projetos, e no primeiro semestre de 2021 vai estrear. Espero que não saia uma bela merda e que saia alguma coisa de jeito. A ver, vamos. Se sair uma merda, podes sempre desculpar-te que foi o realizador. Guilherme, temos novidades. Guilherme, a combater o Covid, vai ter um espetáculo de stand-up, certo? Vou ter o espetáculo 2 espetáculos no Maria Matos, dia 28 e 29. Já está esgotado, escusam de lá ir. Mas não sei porque havia um bilhete solto para quem quiser ir sozinho. Acho que há lá um bilhete solto numa das datas. Havia há uns dias, não vi mais. E sim, vai ser isso. Qual é que é a lotação? A lotação vai estar em 264 pessoas. Qual é que é a lotação do teatro? É 500. Ok. Aquilo vai ser 2, com intervalos de 2 e desalinhado com o da frente. Vai ser a minha primeira experiência a fazer stand-up pós-pandemia. Não faço stand-up desde março. Provavelmente devo fazer uns barzinhos até lá este mês para testar algumas coisas. E vou tentar testar coisas novas e levar os convidados. E vai ser isso. Boa. Vamos ver. É assim, então, pouco a pouco temos que ir... combatendo o medo, não é? Mas sempre... Tem que ser, a adesão das pessoas foi... eu estava à espera de muito difícil, ele esgotou num dia. Estás a ver? Cada um... Eu anunciei uma data, esgotou em menos de 24 horas, anunciei outra, esgotou também. E... Obrigado às pessoas que mesmo nesta altura... Porque é desconfortável, não é? Estás 1 hora e tal a assistir de máscara. É um espetáculo, não deve ser... Portanto, sabes que a mim não me faz... Eu compreendo que a pessoa... Tipo, sim, nem cortar o cabelo consegue. Sim, eu já fiz uma viagem de autocarro de 3 horas e nem dei por ela. Sim, a mim também não me faz. Tem que ser daquelas máscaras mais cirúrgicas e não as outras, as N95, são mais chatas de usar nestas. São mais abafadas. Mas pronto, portanto, olha, obrigado às pessoas que foram. É bom ver que o pessoal ainda está a aderir a essas coisas e acho que é importante para eu ganhar dinheiro. Principalmente por isso. E tinhas saudades ou não?
Epá, não sei. Vamos ver como é que corre. Tenho saudades de fazer stand-up. Só que o stand-up vive dos risos, as pessoas afastadas, com máscara na cara. Nunca vai ser igual, nem para mim nem para o público. Mas por outro lado também se calhar vai haver uma espécie de catarse nesta altura. Claro, mas Guilherme, é o novo normal. É o novo normal. As pessoas é o novo normal. Exatamente. Mas pronto, até o o final novo normal é o novo top. Yeah. Para mim. Sim. Tipo, já não, tipo, eu irritava imenso que as pessoas diziam top. Agora é o novo normal. Novo normal. Bem, vamos fechar a loja? Vamos fechar a loja e vamos gravar. Quem já sabe, quem quer ser patrono, Guilherme, dá aí a dica. patreon.com/sem barbas na língua e podem ser patronos. Temos cerca de 720 patronos neste momento, 720 iluminados que não precisarão da vacina da Covid quando sair. Olha, Portanto, e vieram falar comigo agora um patrono que durante as férias disse que bem aproveitou os programas dos patronos, uma vez que não houve durante quase um mês os programas normais semanais e não entrou de ressaca de nós, não é? Portanto, ainda bem. Quem quiser faça-se, pronto, é barato e quem pode e foda é a favor de subscrever. E é isto. Tem acesso a um episódio extra, lá está, quem não sabe ainda, mas vocês já devem estar fartos de saber. Sim. É isto. Até para a semana. Até para a semana.